Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira, dia 23 de setembro, são 19 horas e 20 minutos. O tema do nosso discurso hoje é pastos verdejante. Amém? Vim até de verde hoje, ó. E é dia 23 e nós vamos ler Salmo 23. Vamos ser bem breve, porque o nosso Deus, Ele tem pressa em nos abençoar. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo e minha amiga. Você tem que estar preparado para receber o milagre de Deus. Você tem que estar preparado para receber a resposta de Deus. Às vezes, você se acomoda achando que está certo nos seus conceitos, nas suas razões, e você perde a sua oportunidade. A palavra de Deus diz assim, ó: semeia pela semente, semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repouse a tua mão, porque você não sabe qual é o dia que Deus vai abençoar, se é de manhã, se é à tarde, ou se é ambas serão iguais. Você nunca sabe quando Deus vai te abençoar. Às vezes, perdemos a bênção de Deus e nem sabemos que perdemos a bênção de Deus, com as nossas ignorâncias, com as nossas falácias. Às vezes falamos demais, falamos do que não conhecemos e até mentimos, porque o nosso companheiro talvez fez algo e a nós mente para cobrir aquela situação. E isso não é agradável aos olhos de Deus. Temos que ter muito cuidado. Nós não temos que ficar preocupado se o fulano fez, se o fulano não fez. Você tem que estar preocupado se você fez. Eu estou aqui todos os dias fazendo a reunião em nome do nosso Deus, porque eu sei que Ele tem visto. Não importa se o bispo vê, não importa se o fulano vê, o que importa é que Deus tem visto. É por isso que Ele diz na palavra dele assim, ó: quando você quiser falar com Deus, entra no teu quarto, fala com Deus em secreto, e em secreto Ele te abençoa, Ele te vê. Amém? E muitas pessoas, meu amigo e minha amiga, elas têm perdido com Deus por causa da malícia, por causa da maldade. São pessoas avarentas, maldosas, capciosas, e acha que vai tirar alguma coisa de Deus. Não vai. De Deus não se zomba, a Bíblia diz. A Bíblia diz que tinha duas pessoas que mentiram para o Espírito Santo, e elas não existiram mais naquela época, porque o próprio Espírito Santo a eliminou. Então você tem que ter cuidado. Você não pode trabalhar com mentira. Você não pode trabalhar com engano. Nós temos que ser fiel e honesto diante do nosso Deus. Não é o que nós temos apregoado no nosso trabalho, sobre a gestão que nós temos feito? A verdade pela família, pelo povo. E nós estamos aqui pela família, pela verdade e pelo povo, buscando de Deus uma direção. E hoje é segunda-feira. Nós estamos buscando uma direção para os nossos pastos verdejantes. Será que a tua vida tem tido um pasto verdejante, minha amiga, meu amigo? Ou você só vê capim seco queimado? Só deserto. Dificuldade sobre dificuldade. A bênção chega, mas amanhã já não tem mais ela. Por quê? Porque a bênção de Deus não está lá. A bênção de Deus não está lá. Quando a bênção de Deus repousa na tua vida e na tua casa, pode ter certeza, meu amigo e minha amiga, que Deus, Ele cuida daquilo que é seu. Tudo floresce, tudo desenvolve, tudo multiplica. Não minta. O segredo é nós sermos verdadeiros com Deus e verdadeiro na obra dele. Nós não podemos mentir. Nós não podemos ser infiel. Nós não podemos ser desonesto com Deus. Porque o nosso Deus, Ele sempre foi honesto com nós desde o princípio. Amém? Amém. Abre sua Bíblia lá em Salmos 23. A Bíblia diz assim, ó:
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Será que realmente Deus tem sido o pastor de muitas pessoas? Será que Deus tem sido o pastor da tua vida? O pastor do teu trabalho? O pastor da sua família? Ou será que é os problemas que têm pastoreado a tua vida? Os problemas têm pastoreado tudo na tua vida. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes a gente abre essa palavra aqui lá na nossa casa e acha que essa palavra tem poder para abençoar a nossa vida somente com o livro aberto. Essa palavra ela só vai se tornar poderosa na tua vida quando você praticá-la. Para que o Senhor possa ser meu pastor e nada me faltar, nós precisamos de quê? De confiar nele, de ser leal a ele. Amém? Amém. Aí diz assim, 2: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Será que nós temos tido repouso mesmo? Ou será que nossa vida tem sido uma vida de grandes guerras? É guerra por cima, é guerra por lado. Meu amigo e minha amiga, com Deus realmente temos uma vida de guerra. Mas nós temos o quê? Paz. Amém. A paz, ela é um dos frutos que o Espírito Santo concede para os guerreiros de Deus, para os valentes de Deus. E os nossos pastos têm que ser verdejantes, ele tem que florescer. Você sabe por que muitas das vezes, meu amigo e minha amiga, a vida de muitas pessoas não floresce? Por falta de água. A água que o Espírito Santo derrama sobre cada um de nós, que é a palavra dele. A água nos corrige, a água lava, a água purifica, a água tira a sujeira, a água corrige algo que precisa ser corrigido. Até para que você possa construir uma casa, você precisa de quê? Da água. Amém? Aí diz assim, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, e por amor do seu nome. Você vê, você sabe por causa de que Deus te leva pela vereda da justiça, meu amigo e minha amiga? É por causa do nome dele. É por causa, o nome dele não pode ser desonrado. O nome dele não pode ser envergonhado. Você fala assim para as pessoas assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas e quando está faltando tudo? O que você vai falar para essas pessoas? Preste atenção em mim. O que você vai falar com essas pessoas? Que é o quê? Que Deus esqueceu de você? Se está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas está faltando paz, está faltando prosperidade, está faltando comida, está faltando união, está faltando compreensão. Será o que está acontecendo? Significa que Deus não está sendo o nosso pastor. Para que Deus possa ser o nosso pastor, nós precisamos obedecer o quê? A sua palavra. Seja fiel até o fim. A Bíblia diz lá em Apocalipse assim, deixa aí mesmo. Eu só vou ler aqui um negócio aqui. Vou te mostrar um negócio aqui. A Bíblia diz lá em Apocalipse 2, versículo 7, diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. E quando você não quer dar ouvido à voz do pastor? E quando você não quer dar ouvido à voz do ministro de Deus? Como é que ele vai ser o teu pastor? Como é que você vai viver nos pastos verdejantes? Se você não tem dado ouvido, se você tem questionado
a palavra do pastor. Você tem olhado o pastor como uma pessoa normal. A Bíblia está dizendo aqui, boa noite, a carta à igreja de Éfeso. Essa carta está sendo dirigida para quem? Não, ela foi dirigida para o pastor transmitir à igreja de Éfeso. Deus, ele estava falando aqui, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Às vezes a gente, na nossa ignorância, a gente não dá ouvido que... você acha que vai aparecer uma nuvem branca com asa para falar para você alguma coisa, para falar contigo. Não. É um pastor, cabeçudinho assim que nem eu, gordinho, que vai falar contigo. E você, muitas das vezes, ignora o que o pastor está falando. Você retruca com o que o pastor está falando. Você pode não retrucar na frente dele, mas no teu consciente você retruca. No seu coração você retruca. Você está vendo por que você não entra nos pastos verdejantes? Você está vendo por que tudo está faltando? Você está vendo? Tudo falta. O tema é esse, pastos verdejantes. Mas será que você tem tido esses pastos verdejantes na tua vida? Aí você fala para a pessoa, eu sou crente, eu sou isso, eu sou isso. Mas cadê Deus na tua vida? Cadê o Todo-Poderoso na tua vida? Será que Deus não tem poder o suficiente para botar um grão de comida na tua casa? Para te dar condição de pagar uma dívida? Para te dar condição de conseguir um trabalho bem sucedido? Tem. Mas muitas das vezes a gente não acredita no ministro do altar. Amém. O ministro do altar fala, entra aqui e sai aqui. É por isso que ele diz aqui em Apocalipse, quem tem ouvido, não significa que você não tem ouvido. Você precisa dar ouvido. Ouvido você tem. Mas você muitas das vezes ouve o que você quer. O que é do teu interesse, você ouve. É por isso que ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí ele diz aí, as igrejas, ao vencedor darei que se alimente, darei direito de alimentar-se da árvore da vida. O que é a árvore da vida? Você sabe? A árvore da vida é o alimento que você come, meu amigo. Você fica 10 dias sem comer. Para você ver. Você não vai ter vida, você vai ficar desfalecendo. Ele vai te dar o quê? Direito. Como que um juiz vai te dar um direito de conquista se você é mentiroso? Se você é falso? Como é que o advogado de direito vai lutar por você? O advogado de acusação vai te condenar. Vai falar, Espírito Santo. Ele não é fiel, não. Ele não é fiel, não. Eles retrucam. Quando o pastor fala, eles reclamam no coração dele, porque é eu que boto na mente deles. Eu sei que foi ele, eu sei que eu não posso ouvir a mente deles, mas eu sei quando eles concordaram com a minha palavra. Quando você rejeita um pensamento do diabo, você sabe o que acontece com ele? Quem sabe? Na hora ele é o quê? Queimado. Se o diabo botou na tua cabeça
um pensamento de pecado e você rejeita ele, na hora ele é o quê? Queimado. Quando ele não é queimado, ele sabe que você é o quê? Aceitou. Pega, eu vou te dar um palitinho de ferro para você enfiar aqui dentro dessa tomada aqui. Como é que você vai saber que tem alguma coisa dentro da tomada? Porque vai passar pro teu corpo o quê? Energia, vai tomar choque. Aí você fala, opa, é perigoso. Assim é o diabo. Ele bota um pensamento em você. Se você fala assim no teu consciente, está repreendido em nome de Jesus, na hora ele é queimado. Opa, ela está vigiando. Ele tenta de novo, tu queima, opa, está vigiando. Mas se não há fogo, ele sabe, aceitou. Aí ele sabe aonde ele pode sempre colocar os pensamentos. Até mente. Aí ele diz aí, ó. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei direito de se alimentar da árvore da vida. Olha só o que o Espírito Santo diz. Que se encontra no paraíso do meu Pai. Você sabe aonde ficam as portas do céu? Quem sabe? Cada igreja é a porta do céu. Cada igreja é uma porta aberta. Uma igreja que prega a verdade. A porta do céu é ali. É por isso que o rei Salomão falou assim: toda oração que for feita nesse lugar, ele atenderá. Ele atenderá. Por que você não ora na sua casa? Por que você tem que vir para a igreja? Porque esse foi o mandamento dele. Aí você reclama, poxa, eu vou ler para você entender. Eu estou lá em Salmos 23. O tema é esse: pastos verdejantes. Primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça. E aí? Você sabe o que é vereda da justiça? É viver pela fé. Você só pode viver pela justiça de Deus pela fé. Porque se você viver com a velha criatura, como o pastor tem pregado, você não vive pela fé. Você vive pelos seus próprios conceitos, pelas suas próprias ideologias. E as suas próprias ideologias, os seus próprios conceitos, só tem te levado para o deserto, para a dificuldade. Você pode observar a vida que você vive, quando você não vive pela justiça. O que foi que o Senhor Jesus, ele falou? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino e a sua justiça. Amém? Amém. Se eu minto, eu estou sendo justo. Se eu engano, eu estou sendo justo. Se eu causo confusão, calúnia no meio da minha família, eu estou sendo injusto? Não estou sendo justo. A pior coisa que tem, pessoal, eu vou falar uma coisa para você, que a pior coisa que tem é nós saber da verdade e não praticar a verdade. Você está correndo um sério perigo. Você que não gosta de obedecer, você que não gosta de seguir diretriz, isso é um perigo. A Bíblia diz que Alexandre o Latueiro, ele era um ajudante de quem? De Paulo. O homem, ele começou muito bem, mas só que ele começou o quê? Começou a lutar contra Paulo.
E a vida dele deixou de ser um pasto verdejante para ser entregue a Satanás. Você sabia que automaticamente, você não precisa o pastor falar nada disso, automaticamente a gente somos entregue a Satanás? E ele que rege a nossa vida? É muito ruim, pessoal, você conviver com uma pessoa com falta de caráter. Sabia? É muito difícil. É muito difícil. O Senhor Jesus, ele conviveu com Judas, mas com muita dificuldade. Jesus, ele poderia ter abandonado Judas pelo caminho, mas Jesus foi até o fim com ele. E ele, em vez de tomar uma atitude, lá na mesa, ele poderia chegar e falar: Senhor, eu te traí. Eu traí o Senhor. Eu traí o Senhor. Eu vendi o Senhor por 30 moedas de prata. Mas eu me arrependo, eu não quero mais. Ele tinha esse direito, porque ele tinha um livre o quê? Livre-arbítrio. Mas só que Jesus falou para ele assim: amigo, faça o que tem que fazer depressa. E ele foi. Mas só que ele criou um remorso nele e ele jogou as moedas. E a primeira coisa que ele fez foi o quê? Se enforcar. Tem muita gente se enforcando nas suas próprias atitudes. Tem muita gente se enforcando no engano, na mentira. Você sabia disso? E está deixando de viver os pastos verdejantes. Você quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Obedece. Não é do teu jeito. Pessoal, quem está falando para você tem experiência de sobra. 30 anos. Vai fazer 31 anos. 31 anos. Eu sei o que é isso. Todas as vezes que eu achava que era do meu jeito, eu sofri. Todas as vezes que eu achava que tinha que ser como era, eu sofri. Aí Deus, quando eu tive consciência que era do jeito de Deus, você sabe o que Deus fez? Ele me tirou o direito de liberdade, mas com concordância minha. E Ele me deu o direito de pregar a palavra dele. E eu aceitei. Eu sabia que ia ser difícil. Eu sabia que ia ser difícil viver na dependência de Deus 100%. Eu sempre vivi pela fé, mas trabalhando. Mas quando Ele me chamou, eu tive que viver pela fé, dependendo que o corvo trouxesse o alimento todos os dias. E o pão nosso de cada dia, Ele nunca deixou faltar. Amém. Ele nunca deixou faltar. Aleluia. 4 anos que eu sirvo a Deus. 4 anos que eu larguei a minha vida social, a minha vida profissional. Eu era empreiteiro de obra. Pegava obrinhas boas. Obra de 20, de 100 mil. Claro que os 100 mil não era meu, era dividido entre a equipe. Mas hoje eu vivo melhor. Amém, Jesus. Hoje eu vivo melhor. Você sabe por causa de que eu vivo melhor? Porque eu estou ensinando pessoas a viver pela fé. Você vai conseguir ensinar a todos? Pior coisa que tem é você mudar gente velha. Você sabia? A Bíblia diz que Deus tirou o povo de Israel do Egito para o quê? Para a liberdade ou para a escravidão? Para a liberdade. Mas o povo quis liberdade? Não. Deus preferiu 40 anos eliminar todos eles e aproveitar a juventude. Deus eliminou todos os velhos,
Porque eles não aceitavam mais a ordenança de Deus, porque ele já estava habituado com a disciplina de Satanás. Qual era a disciplina de Satanás? Prazer momentâneo. Tudo momentâneo. Mas o prazer eterno eles não queriam, porque ele tinha que esperar. E Deus foi eliminando um a um. Um a um durante 40 anos. 40 anos. Deus, ele matou todos eles e sobrou quantos? 2. Josué e Caleb. Aí Deus abriu a terra. Os pastos verdejantes. Só o cachinho de uva, se você não sabe, 2 homens fortes que tinha que carregar. Só o cachinho, tá? Só para você ter uma ciência. Então, pessoal, nós só vamos entrar nessa terra se nós formos obedientes. Não é do teu jeito. Você sabe o que torna um coração maldoso e maligno? A peste do dinheiro. É o dinheiro. O dinheiro é uma desgraça. O dinheiro é uma maldição necessária. Ou ele te controla ou você controla ele. É por isso que muitos não têm ele. Por isso que muitos não têm ele. A Bíblia diz assim, ó: amará o teu próximo como a ti. Amará o Senhor teu Deus sobre todas. Aquele que tem o coração no dinheiro, ele é o quê? Abençoado. Aquele que ama o dinheiro é abençoado, não é? Com a maldição do inferno. É por isso que o Satanás, ele apresenta para você primeiro os prazeres. Ele não te mostra o final. Deus te mostra a dificuldade primeiro, para depois você entrar na honra dele. É por isso que muitos perdem. Você já viu no Facebook aquele homem que está cavando uma rocha? Aí um acha uma pedrinha de diamante, aí quando ele está ali, vê o outro lá, ele se empolgou com o outro. Mas ele não focou ele. E tinha várias pedras debaixo dele, ele largou para lá e desistiu do seu propósito. Estava perto. A Bíblia diz que o pecado, ele engana e destrói. E a pessoa nunca vê quando o bem passou. O bem é a resposta que você sempre esperou a vida toda. Sabe aquele trem que você vive esperando há anos passar? Você se distraiu o trem. Agora tem que esperar mais uma vida. Assim é Deus. Ele nunca vai falar para você o dia que você vai ser abençoado. Ele nunca vai falar para você o dia que você vai ser batizado com o Espírito Santo. Ele nunca vai falar para você o dia que você vai se libertar. Você sabe por causa de quê? Porque no dia que ele falar, você vai querer fazer tudo certinho. Deus não trabalha desta maneira. A Bíblia diz que tinha um homem na Bíblia que ele fez tudo que Deus mandava, mas não era de coração. Não era de coração. Amém? Aí diz assim no versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Quantas vezes nós não temos temido as dívidas, as dificuldades? Vive com medo todo instante, todo momento. Aí diz assim, ó: porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Bordão é a autoridade de Deus te consola. Quem é a autoridade de Deus? É o pastor. Ele vai te consolar. Como? Te abençoando, delegando sobre você uma bênção.
O pastor ele tem que delegar uma palavra para a tua vida. Se ele não está delegando, significa que você não está fazendo o que tem que ser feito. Por isso que você tem aquele costume de papai e mamãe. Bença mãe, Deus te abençoe. Bença avó, Deus te abençoe. Bença tio, porque você precisa dar benção. Eu não tive esse costume, eu nunca fui dar benção à minha mãe não. Mas, porque não tivemos esse ensino. Eu fui tentar entrar nessa, mas não estava em mim. Era tudo uma mentira. Eu ia estar fazendo porque falaram. Você não tem que fazer porque falaram. Você tem que fazer porque você quer. Ah, eu vou à igreja porque se eu não for, o pastor vai chamar a atenção. Você tem que ir para agradar a Deus. Quando você vem à igreja para agradar o pastor, mandei uma mensagem para tu. Deus ele manda uma mensagem para você e você não atende. Tem que ter jogo de cintura, né? Você resolve problemas pregando, né? É assim que funciona. Deus, ele odeia fraude. Aí diz assim, ó: anda, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Será que Deus está contigo, meu amigo e minha amiga? Será que Deus está contigo? Por que tu tem medo? Por que você anda ansioso? Por que você é avarento? Por que você só pensa em você? Quando Deus está comigo, você quer retribuir o quê? Não é? Deus está comigo, eu quero retribuir, eu quero dar, eu quero... É como o Márcio falou, o pastor ele quer enfiar o Espírito Santo na gente. Não, a gente não enfia o Espírito Santo em você. A gente te orienta a ser batizado com o Espírito Santo. É o meu papel, pessoal. É pregar sobre o Espírito Santo. Amém. É pregar sobre o Espírito Santo. Não adianta, pessoal. Você pode ter tudo. Sem o Espírito Santo você não tem nada. Você sempre vai... Lá no final você vai pensar assim: tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Você pode ter ouro, dinheiro, casa, apartamento. Você, lá no final você vai falar: tá faltando alguma coisa. Porque esse alguma coisa tem um nome. É o espaço do Espírito Santo. Você acha que o teu problema é dinheiro, não é? Não é. Eu achava, pessoal, que o meu problema era dinheiro. Lembra? Todo mês começou a chegar 7.200 de um lado, 7.200 do outro. E eu vi que não era dinheiro, pessoal. Eu não queria mais aquilo. Não foi? Eu não quero mais isso, Senhor. Eu fugia, eu não queria mais. Eu não queria mais aquilo, porque aquilo estava me perturbando. Era muito dinheiro, estava me perturbando. Eu estava perturbado. Pastor, tá maluco? 7.000 de um lado, 7.000 de outro. 14.400. Pastor, é porque você não tem. Quando você começar a ter, você vai ver que se você não tiver o Espírito Santo, não seguir a voz de Deus, você se perturba. A responsabilidade é maior. Porque o dinheiro, ele rouba a tua paz. Seu tempo se deixar. Vê, muitos de vocês não têm paz, porque não tem o quê? Dinheiro. Mas quando cai uma notinha na tua conta lá, tu... Mas o problema não é esse. Ele quer te seduzir mesmo. Ele te seduz justamente para você ficar onde? Na mão dele. Eu conheci um homem poderoso, pessoal. Poderoso porque ele era bilionário. Ele era aqui da localidade aqui. Aqui do bairro. Muito dinheiro, pessoal. Você não tinha noção. Toda hora entrava. Toda hora. Era uma loucura. O cara não tinha
Quando eu falei para eles, eu não vou orar mais por você. Não, não para de orar por mim, pelo amor de Deus. O problema não é dinheiro. O problema é você ter os pastos verdejantes. Só o Espírito Santo pode dar ele, pessoal. Só ele. Às vezes eu fico vendo até demais. Porque quem está no altar, pessoal, ele tem que enxergar. Ele não vê o natural. Ele vê o sobre. Você está vendo agora. Ah, eu estou aqui, estou sentado. Está ventando. Não, eu vejo além. Quando vocês começarem a entender essas coisas, você vai entender o espiritual. Você está aqui preocupado com os pastos verdejantes. Não, tem que entrar o dinheiro lá. Poxa, o pastor falou. Aí toda hora... Mas o problema não é esse, pessoal. O problema é falta de Deus. A falta de Deus sempre vai ter falta de alguma coisa. Você pode estar casado com a melhor mulher. A mulher mais linda do mundo. A mulher mais cuidadosa, mais cautelosa de cuidar de você. Mas se não tiver Deus, falta sempre alguma coisa. Davi, ele estava falando isso daqui. Os pastos verdejantes. Aí ele diz aí no 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Quando você abre a despensa assim, é um pânico, não é? Quando você abre a geladeira e começa... Tem a musiquinha, né? Você abriu, começou a bater a mãozinha porque não tem o quê? Não tem nada. Vira até música. Procurando. Não é o vale da sombra da morte? Jesus quer tirar isso. Jesus quer te dar paz. Jesus quer te dar paz. A paz excede todo o entendimento. Você sabe, para a gente prosperar, o que é que nós precisamos? De quê? Você sabe de quê? De quê? Sabedoria. Não só sabedoria. Quase você acertou. Inteligência. Muitos não são inteligentes. Eu vejo em você um perfil desse. O quê? Inteligente. Eu vejo em você isso. Mas outros não são. Pessoal, tudo gira em torno de um mundo espiritual. Você está ouvindo a palavra de Deus aqui agora? O mundo espiritual está trabalhando em favor de você. Ele está trabalhando. Ele está indo lá. Ele está cuidando. A mensagem ela está se destrinchando pela tua vida. É como a veia. Quantas veias você tem? Pouco ou muita? Para alimentar o seu grande corpo. Não é o coração, é o coração que joga, que faz o sangue se movimentar. Corta um pedaço de você, você vai ver, perde meio litro de sangue, você começa a ficar amarelo, não fica? Perde o sentido ou não perde? Sim. Então, o mundo espiritual, ele trabalha. Ele não trabalha um dia, ele trabalha continuamente. Se você trabalhar. É por isso que a Bíblia diz, todo o trabalho é proveito. Os pastos verdejantes, ele não vem da noite para o dia. Não vem. Muitos de vocês estão sendo abençoados pelos sacrifícios que já foram feitos. Pelas orações, pelos jejum. É como eu falei para você, tá respingando em você. Tá respingando em você. Porque você tá perto. Amém? Você está perto, você está recebendo. Mas tem muitos que estão se afastando aonde? No coração, com ideias erradas. Aí vive o quê? Isso daqui que Davi falou. No vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu
cajado, o teu bordão e o teu cajado me consola. Que é o cajado? O cajado serviu para quê quando Moisés usou ele? Para fazer os milagres, não é? O cajado, cadê o cajado do pastor? Não. É a minha autoridade. Quando eu estendo a mão para você e te abençoo, eu estou usando o cajado. Você já leu aquela passagem que Davi, que estava uma guerra para poder chegar à próxima terra prometida? Aí Moisés, ele fez o quê? Como ele era um homem muito grandão, os braços muito grandes, ele arriava. Quando ele arriava, o que acontecia? O povo, o exército, perdia. Quando ele levantava, o exército ganhava. Quando ele abaixava, o exército perdia. Aí os dois ajudantes dele, que eram os auxiliares, pegaram um pedrão grandão, botaram ondas e ficaram segurando o braço de quem? De Moisés. Está na Bíblia. Até me arrepiei agora. É por isso que a gente tem que estender a mão para você. Eu não tenho que questionar ou até mesmo me chatear com as suas atitudes erradas. Eu tenho que te abençoar. Eu recebi a autoridade para abençoar. Eu tenho que dar bênção. Eu sou uma mulher grávida que preciso dar luz. Eu não posso ficar carregando esse filho a vida toda. Eu tenho que dar luz. Você sabia disso? E a luz é filhos na fé. É como o Márcio falou. Eu estou botando o meu pensamento em voo, mas muitos estão resistindo. A Bíblia diz que Alexandre Latueiro resistiu pontualmente. Paulo. O que Paulo pregava, ele resistia. O que Paulo ensinava, ele resistia. Aí Paulo se cansou dele e falou assim, ó, eu te entrego a Satanás. Vamos ler se isso é verdade? Vamos ver aqui. Uma vez eu fiquei maluco, né? Vocês não trouxeram Bíblia. O pastor está lendo uma Bíblia doida ali, vai que ele está me enganando. Vamos ver se está escrito. Amém? Amém. Vou procurar aqui no Google. Bora. Este é um mapa da área próxima a Parque dos Ferreiros. Não te perguntei demais. Alexandre Latueiro foi entregue a Satanás por Paulo. Versículo que Alexandre Latueiro entregou a Satanás. Vai lá, 1 Timóteo, eu estou lá em Salmos 23, não tira de lá não que eu não terminei não. Olha só o que aconteceu. 1 Timóteo 1:20. Deixa eu mostrar aqui um detalhezinho aqui. E eu não estava animado para pregar não, hein? Imagina se tivesse. 1:20? É. Capítulo 1, versículo 20. Olha o perigo aí, ó. Quando você resiste o que nós falamos. 1 de Timóteo, tem o primeiro e tem o segundo. Pode ler aí pra mim com força aí que eu tô procurando. Essa parte aqui. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, Isso. os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Isso, blasfemou Ele resistiu. o tempo todo. Mas, vai lá no versículo 19, quer ver? Deixa eu procurar aqui. 1 Timóteo 1:19, quer ver? 1 Timóteo 20. Versículo 13. 13, leu 13. 13. Esse é o... No mesmo lugar. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei a misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim,
juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Tá onde? No 13. Primeiro Timóteo. Ele leu 13, Eu li o 13 e 14, que eu só esqueci de falar. Continua. O 15 agora. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Viu? Mas não era esse daí não. Vamos no 18. O bom combate. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo a profecia que anteriormente foram feita ao seu respeito. Você sabe o que é profecia? É falar de você, ó. Você vai ser abençoado. Você é inteligente. Isso é uma profecia. Amém. A gente- Você começa... Você viu lá no grupo lá que eu coloquei o arroz? Quem viu? Arroz. É os 3 tipos de Não tá no grupo não? Qual o grupo? O Do grupo da ministério? igreja? Da igreja, é. Não cheguei a ver, não. Esse é o problema, vocês têm que ver, porque é lá que está a tua resposta. O arroz que foi abençoado, você está abençoado, você vai vencer, você vai crescer. O arroz que foi desprezado Rejeitado. e o arroz que foi amaldiçoado. O que foi abençoado com palavras inefáveis, profecias, ele durou muito tempo. O outro apodreceu e o outro ficou mofado. É a palavra. Ah, tá. É o vídeo que o senhor botou, experiência de falar com arroz. Experiência. Então tem que ter muito cuidado, A pessoal. palavra tem muito. Porque às vezes você resiste a Deus e não sabe que está resistindo a Deus. Porque você acha que está resistindo ao homem. Ah, é o pastor que está falando. O pastor está de implicância. O pastor tá de mimimi comigo. Tá, vai. Vai achando que nós somos naturais. Nós não trabalhamos com o mundo natural, pessoal. Até uma ignorância nossa é espiritual. O teu bem. Amém? Amém. Aí ele diz aí, ó. Profecia que anteriormente foram feitas ao seu respeito, que firmando nela você combatesse o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Você sabe o que é boa consciência? É não ter nada do que me acusar. Fiz a minha Eu sou verdadeiro. É como você, eu gosto de você, garoto. Você fala, eu sou criatura. Tem muitas criaturas aqui que não acreditam que é, mas você acredita que é. É por isso que você vai nascer de Deus. Oh, glória. Quando eu reconheço, significa que o Espírito Santo achou espaço em mim e me convenceu. Quando eu pedi perdão aqui a Thaís, ninguém entendeu. Mas eu pedi perdão a ela porque eu cometi uma injustiça. Foi o Paulo que cometeu o ato e eu chamei a atenção dela. Aí eu pedi perdão, ninguém entendeu. Porque eu cometi um erro. Quando se comete um erro, o Espírito Santo ele te convence. Não adianta ele te convencer e você não ser homem ou mulher para falar a verdade. Perca se tiver de perder. Perca se tiver de perder. Mas a verdade eu vou falar. Eu vou falar. Você tem que falar a verdade. Perca o que tiver de perder. Eu gostei de uma atitude que você falou uma vez aí. Eu perco fulano pelo meu irmão. Tu não falou uma coisa assim, mas eu perco pelo meu irmão. Você sabe o que é isso, pessoal? Jesus ouviu. Ele viu. Você não vai precisar perder. Não. Jesus vai fazer a Você obra. não vai precisar perder. Porque Deus está trabalhando lá. Aqui, ó. Ele tá muito, Aqui, quem está aqui? muito forte. 24 horas a luz não apaga. Essa luz aqui fica acesa 24 horas. Foi o único que eu deixei. Então, o segredo, pessoal, é ser franco. Quando você é franco, você não tem rabo preso com ninguém. Satanás não vai te acusar de nada. Mas quando nós somos maliciosos, maldosos, capciosos. Você sabe o que é capcioso? Quem sabe? É fazer uma pergunta maldosa.
fazer uma pergunta maldosa para causar uma confusão. E o Espírito Santo, naturalmente, ele sabendo de todas as coisas, ele frustra tudo isso. Foi o que Alexandre fez. Ele tentou atrapalhar o ministério de quem? De Paulo. Paulo abriu mão dele. Paulo abriu mão dele e falou isso aí, ó. Mantinha a fé e a boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência. O que é a boa consciência? Sem questionamento. Pô, o pastor falou, tá falado. O bispo falou, tá falado. O meu marido falou, tá falado. Não importa, eu não quero saber se ele é cachaceiro, se ele é assim, se ele é assado. Amém. Eu estou obedecendo a palavra dele. Amém? Amém. Rejeitando a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses, então, Emineu e Alexandre, aos quais entreguei a Satanás. Será que Paulo pegou o camarada, levou lá amarrado e entregou a Satanás? Não, entregou as suas próprias paixões, os seus próprios desejos. Eu lembro uma vez aqui que eu falei assim, ó, eu entrego vocês as suas próprias paixões. Alguns aqui. E eles foram lá e se entregaram. E eles mesmo que vieram e confessaram que se entregou às suas paixões, os seus erros, as suas maldades, as suas nojeiras. E hoje não convive com a gente. Não tem jeito, pessoal. Eu vou amá-lo e vou respeitá-lo, mas eu corto do nosso meio. Amém? Amém. Porque se o próprio Deus, ele cortou Lúcifer do meio dele, quando Lúcifer corrompeu a massa toda, 30% quase esvaziou o céu, cara. O meninizinho, o bracinho afiado. Você está entendendo? Aí diz assim, lá no Salmo 23, versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordarão. Você sabe quando o teu cálice vai se transbordar? Quando você é o quê? Ungido. Quando você é ungido, nós estamos usando a fé para que você venha mudar de quê? De mente, essa mente pobre, essa mente mesquinha, para ser uma mente evoluída, uma mente de Deus. Como é que Deus ouve a humanidade? Nós temos 9 bilhões de pessoas. Isso que o censo diz. O censo diz que nós temos 9 bilhões de seres humanos. Mas temos muito mais. E como é que Deus ouve cada um nitidamente na sua devida ordem? Porque Ele tem uma mente de Cristo. Deus tem a mente de Cristo, pessoal. Deus tem a mente do Espírito Santo. O Espírito Santo tem a mente de Deus. E você precisa ter uma mente transformada para que você possa entrar nos pastos verdejantes. Com paz, né? Paz. Amém? Aí diz aí, ó. O meu cálice se transborda. 6. Bondade e misericórdia certamente me alcançarão. Me seguirão, quer dizer. O que é bondade? Eu sempre penso no meu próximo. Eu penso mais no meu próximo do que em mim mesmo. A maior prova somos nós. Pensamos mais em vocês do que em nós. Mas vem, nós quebramos a nossa santidade para pensar em vocês. A gente abrimos a nossa santidade para pensar em vocês. Amém? Amém. Tem uma mente transformada para que você possa entrar nos pastos verdejantes. Aí diz assim, ó.
Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei aonde? Na casa do Senhor para sempre. Eu não venho na igreja buscar favor. Eu venho na igreja buscar Deus. Eu não venho na igreja para ter privilégio. Eu venho para buscar Deus, para me relacionar com Deus. É assim que funciona. Foi assim quando eu casei com a Rose. Primeiro eu a vi, a cortejei e depois a ataquei. E depois a conquistei e hoje nós caminhamos juntos. Mesmo pensamento, mesmo propósito. Se a igreja não tiver o mesmo propósito que o pastor, a igreja perde tempo, pessoal. Ela vai se tornar que nem aquelas virgens. Elas não se preocuparam em se encher do azeite. Elas se preocuparam em viver a vida como ela é. E quando deu meia-noite, Jesus chegou e abriu as portas, as outras que estavam cheias do azeite entraram e as outras ficaram do lado de fora. Porque ela tinha necessidade. Vende-me do teu azeite. Não, vai ao mercado e compra. Porque ela não estava cuidando dos pastos verdejantes. Amém? Amém. Essa é a mensagem que o Espírito Santo tinha para mim e para você. Amém? Amém. Deus abençoe